Olá, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Iago, tenho 23 anos de idade, hoje é dia 2 de 1 de 2025. Eu tenho um canal de jogos no YouTube, que é esse canal aqui, no qual esse vídeo está sendo postado. Eu queria fazer um vídeo meio diferenciado hoje, totalmente diferente do que geralmente eu posto aqui, que são vídeos de gameplay. Meu canal, na verdade, não é tão grande assim, né? São mais os meus amigos que me acompanham, mas eu senti a necessidade no meu coração de gravar esse vídeo aqui. Não sei exatamente o porquê, mas decidi gravar. Acho que vai ser útil para alguém. Eu sou um rapaz relativamente jovem, tenho apenas 23 anos de idade, nasci em 2001. Mas eu acho que eu já vivi o suficiente para pelo menos ter alguma experiência de vida mínima que seja para aconselhar alguém ou ajudar alguém que esteja passando uma situação complicada. Eu cheguei à conclusão de que eu precisava gravar esse vídeo agora no final do ano, na virada, na verdade, para o ano novo, né? Porque ano novo geralmente é um período que a gente reflete muito sobre a vida, sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Bom, eu imaginei que talvez houvessem pessoas jovens como eu, uma faixa etária parecida, dos 20 e poucos anos aos 30 anos, que estivesse precisando talvez de algum conselho ou de simplesmente ouvir uma palavra amiga para que se sentisse bem nesse novo ano que está chegando aí, para que tivesse algum tipo de motivação para correr atrás das coisas nesse ano. Eu vou começar dando uma breve descrição do que aconteceu na minha vida até o presente momento, para vocês entenderem mais ou menos qual que é a minha experiência de vida. Enfim, atualmente eu sou desenvolvedor de sistemas, minha atuação principal é desenvolvimento de sistemas web. Recentemente, na verdade, eu mudei de cargo dentro da empresa, eu estou trabalhando mais com melhoria de performance de sistemas e coisas do tipo, mas isso não vem ao caso, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas só para dar uma contextualizada do que eu faço profissionalmente, para vocês entenderem como que cheguei onde eu estou nesse momento. Eu vou começar falando desde a minha infância, das experiências que eu tive com a minha família até chegar onde eu tô. Quando eu era criança, muito jovem ainda, minha mãe se separou do meu pai. Eu tive e tenho um pai problemático, mas eu não vou entrar em detalhes sobre que tipo de problemas ele trouxe na minha vida, mas é só para vocês entenderem, né? Eu tive e tenho um pai problemático até hoje, que eu não tenho muito contato pessoal com ele. Eu fui basicamente criado pela minha mãe e pelos meus avós maternos. Minha mãe, ela trabalhava muito e também não recebia muito, e a gente acabou morando grande parte do tempo com os meus avós. E eu era orientado pela minha mãe, obviamente, mas a maior parte do tempo eu passava com os meus avós porque minha mãe passava o dia trabalhando, inclusive finais de semana, sábado. Ela trabalhou no comércio a vida toda. E essas foram minhas principais referências. Os avós, eles foram criados na roça, a minha mãe também. A minha mãe, até a adolescência dela, ela trabalhou colheita de uva, essas coisas assim. Eles moravam no interior, interiorzão mesmo. Meu avô era caseiro, eles trabalhavam em colheita e coisas do tipo. Então, não tiveram muito acesso a estudos de qualidade. A minha avó não frequentou escola, meu avô também não. A minha mãe já frequentou. Ela conseguiu frequentar a escola mesmo trabalhando, né? Na época era meio difícil, mas ela conseguiu. Porém, ela não teve um acesso, pelo menos enquanto jovem, a ensino superior. Ela veio a se formar agora, recentemente. Ainda bem, né? Fico feliz, muito feliz por ela. Mas, enfim, eu tive uma criação simples na realidade. Aprendi valores da vida com os meus avós, com a minha mãe. A minha mãe sempre foi muito trabalhadora, esforçada, eu me espelhei muito nela. Eu sempre tive comigo que eu tinha que me esforçar o máximo possível para conseguir os meus objetivos, porque eu tinha como espelho ela. Ela morava na roça, né, como eu falei para vocês. Ela engravidou de mim ainda jovem, né? Ela tinha por volta dos 22 anos, se eu não me engano. Ela teve vários conflitos ali com meu pai na época, o que acabou mexendo muito com o emocional dela. Por fim, ela se separou. Nós viemos morar com os meus avós maternos. Eu cresci ali naquele ambiente, dentro da casa dos meus avós, até que a minha mãe conheceu o atual marido dela e a gente foi morar com ele. Morei com eles pouco tempo, cerca de 2 anos. Eu acabei me mudando para casa do meu pai. Até então eu não tinha muito contato com meu pai. Uma vez por ano, mais ou menos, a gente se via. A gente se via muito pouco, porque ele não se dedicava muito mesmo a me ver. A gente morava um pouco distante, tudo bem, né? Mas, enfim,
não tinha muito contato e então eu tinha uma vontade muito grande de morar com o meu pai, de conhecer o meu pai na realidade. Eu era carente daquela presença paterna, então certo dia ele se separou e me chamou para morar com ele, eu fui morar com ele. Daí eu conheci quem realmente era o meu pai, tive essa experiência. Foi uma época muito conturbada na minha vida, porque eu era adolescente. Adolescente, vocês sabem que qualquer adolescente é muito problemático. É raro os que não são, né? Mas é extremamente normal, isso faz parte do desenvolvimento humano. É uma época ali da nossa vida que o nosso raciocínio ainda está sendo formulado. A gente não é muito racional ainda, né, nesse período, a gente faz muita cagada, a gente é muito rebelde. Juntou esse fato, que eu era um adolescente, com a questão de que o meu pai tinha os seus problemas também. Essa época foi muito conturbada, porém, eu digo que foi muito importante, porque com isso eu conheci quem realmente era o meu pai, porque eu de fato não conhecia, e passei um tempo muito precioso com a minha falecida avó, Rosângela, que é a mãe do meu pai. Eu também não tinha muito contato com ela, né? Eu via ela no mesmo período que eu vi o meu pai. Para mim isso foi muito precioso, porque eu pude conhecer a minha avó profundamente também, conhecer quem era ela, descobri que ela era uma pessoa maravilhosa, muito inteligente. Ela era professora de língua portuguesa e literatura. Ela lia muitos livros, era uma pessoa muito inteligente. Tinha seus problemas psicológicos, eram problemas hereditários, né, digamos assim, mas apesar de tudo, ela era uma pessoa muito inteligente e me ensinou muitas coisas também, principalmente a amar o próximo, porque ela precisou ter muito amor por mim nessa época, porque, como eu disse, eu era adolescente, estava passando por um período conturbado, então eu era muito problemático também. Eu desgastava muito a paciência da minha avó e ela precisou me amar muito para conseguir entender aquilo e relevar todas as coisas que eu dizia ou fazia. Isso foi muito importante para mim por causa disso. Eu nunca vou me esquecer da minha avó, de todos os papos que a gente teve. Ela era fumante, né? Ela fumava bastante. E enquanto ela fumava, geralmente eu ia lá fora com ela, passava um tempo com ela lá fora, a gente conversava sobre coisas diversas. E nesses papos eu acabei aprendendo muita coisa com ela. Depois disso, eu passei um período com o meu pai, nós tivemos muitas brigas, até que ele me mandou para a casa da minha mãe. Eu fiquei bem revoltado na época, mas depois eu entendi que aquilo precisava acontecer, eu precisava voltar para casa da minha mãe. A experiência que eu tinha que ter ao lado do meu pai, eu já tive. Minha avó também tinha falecido e voltei para casa da minha mãe. E assim que eu voltei para casa dela, eu tive a oportunidade de ingressar na ETEC, no Centro Paula Souza, aquela escola técnica. Você tem a opção de fazer um curso técnico em conjunto ao ensino médio. Eu já tinha cursado o primeiro ano do ensino médio ainda quando eu estava morando com o meu pai. Porém, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas no meio do curso ali, no início do segundo ano, na verdade, tem as vagas remanescentes das pessoas que entraram no primeiro ano e acabaram desistindo por qualquer motivo. Daí eles abrem uma chance de outra pessoa ingressar naquelas vagas lá e continuar o curso daquele ponto. Porém, você tem que fazer uma prova. Nessa prova caem matérias que são ensinadas no primeiro ano, porém são coisas bem básicas assim, né? Porque são matérias introdutórias no curso. Não é nada muito absurdo de você pesquisar e aprender rapidamente. Fiquei sabendo da prova e daí uma semana depois eu fiz ela, se eu não me engano. Eu não tinha tido um ensino muito absurdo, tá? Antes disso, pra ficar claro pra vocês, eu sempre estudei em escola pública. Vocês sabem como que é, né? Por mais que os professores sejam dedicados, às vezes o ambiente não ajuda muito, então eu nunca tive notas absurdas. Eu tinha notas boas no ensino fundamental, mas bem no início. Daí lá pro sexto, sétimo ano, minhas notas começaram a cair porque eu perdi um pouco do ânimo de me dedicar muito na escola, sabe? Infelizmente, né, eu perdi um pouco desse ânimo, mas apesar de tudo, eu era muito dedicado nos meus objetivos. Eu vi essa oportunidade como uma oportunidade de ouro, que eu poderia ter acesso a um ensino de qualidade, porque até então eu não estava feliz com a instituição que eu estava ali, eu estava estudando numa escola estadual até então, não estava muito feliz com, tipo assim, tinham professores bons, né, mas o ambiente era terrível, você não conseguia aprender muita coisa, então eu vi como uma oportunidade de ouro isso. Uma tia minha veio falar com a minha mãe dessa vaga remanescente, eu não lembro como que ela ficou sabendo disso. Eu me interessei e comecei a pesquisar possíveis tópicos que poderiam cair nessa prova, que são tópicos introdutórios à administração, porque até então não disse, né?
mas o curso que estava com vagas remanescentes em aberto era o curso de administração. Eu, sinceramente, nunca tinha tido nenhum tipo de interesse por administração. O meu interesse mesmo era na área de tecnologia. Não contei, né? Mas na época que eu morei com o meu pai, eu aprendi bastante coisa com ele porque ele sempre trabalhou com informática. Eu trabalhava com ele fazendo manutenções em geral em computadores, trabalhava mais com hardware, né? Instalava sistema operacional, esse tipo de coisa. E então, o meu primeiro trabalho assim foi com ele, ajudando ele a formatar as máquinas, a trocar algumas peças. A gente montava computadores novos, instalava o sistema operacional, pegava as peças de um fornecedor, montava o computador e recebia uma porcentagem em cima daquilo, entendeu? E, se eu não me engano, ele me passava 50% do valor, pegava 50% para ele. Eu ajudava muito ele nesse trampo. Aí já começou a me despertar um interesse na área da tecnologia. Mas, de qualquer maneira, eu enxerguei esse curso de administração, esse técnico aí na ETEC, como uma grande oportunidade de eu ter contato com novas pessoas, né, com pessoas que são interessadas em se desenvolver profissionalmente. Estudei para passar nessa prova, fiz a prova, depois eu fiz uma entrevista com a diretora do colégio e ela gostou de mim. Eu confesso que eu fui o mais certinho possível na entrevista, fui mais certinho do que eu sou realmente. Vocês sabem, né? Você tem que fazer aquela média para conseguir passar. Consegui, entrei no curso. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive contato com professores muito bons, aprendi muita coisa no técnico em administração, por mais que eu não tenha interesse, até hoje eu não tenho muito interesse em administração empresarial, porém o curso técnico ele é bem abrangente, assim, ele te prepara como profissional também. O foco dele não é só em gestão empresarial, não é só isso, você aprende coisas de RH, coisas de desenvolvimento pessoal, muita coisa interessante. Enquanto eu fazia esse curso, um colega meu me mostrou um vídeo de um professor muito bom no YouTube chamado Guanabara, do curso em vídeo. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar desse cara, provavelmente só quem é da área da tecnologia. Indico, inclusive, se você tem algum interesse nessa área e está procurando um curso bom para fazer, pesquisa no YouTube curso em vídeo, são cursos gratuitos de qualidade. Mas enfim, um colega meu me mostrou um curso básico de Python, que é uma linguagem de programação, um curso de introdução ao desenvolvimento de aplicações, para ficar mais claro aí para quem não é da área. Eu fiz esse curso, me interessei bastante, isso a gente já estava no terceiro ano do ensino médio, se eu não me engano, e eu não tinha decidido ainda o que eu ia estudar, se eu ia conseguir passar numa faculdade pública, porque a família nunca teve condições de me bancar uma faculdade particular, precisava passar numa universidade pública e eu não sabia qual curso que eu queria seguir para ter uma vida legal, uma vida bacana, porque infelizmente a gente sabe que não é só fazer o que a gente gosta, né? O mundo capitalista é isso, a gente tem que pensar tanto em ser feliz no trabalho quanto em ter uma boa renda, senão a gente acaba sendo infeliz de qualquer maneira. E esse curso veio a calhar naquele momento. A partir disso eu tive muito interesse na área do desenvolvimento de aplicações e decidi que eu queria cursar ADS. Eu pesquisei quais eram os possíveis cursos que eu poderia ingressar na área, cursos superiores, né? E eu vi que o curso mais objetivo que eu poderia cursar era o curso de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, porque era um curso voltado a quem quer ser um desenvolvedor ou analista. Tem alguns outros cursos na área da tecnologia, que são Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Segurança da Informação e derivados, mas se o seu objetivo é se tornar um desenvolvedor de sistemas, esse é o curso mais objetivo que você pode encontrar, mais breve, mais completo para essa área. Eu particularmente acho que não tem a menor necessidade de você cursar um bacharel em ciência da computação se você quer simplesmente se tornar um desenvolvedor. É claro que conhecimento nunca é demais. É muito bom você cursar um bacharel em ciência da computação, que é um curso extremamente completo, são 5 anos, tem material pra caramba, mas vai ter muita coisa ali, na minha visão, que você não vai usar no dia a dia sendo um desenvolvedor de sistemas. Então, eu comecei a estudar para fazer o Enem. Para falar a verdade para vocês, eu deixei para a última hora. Eu não estava muito animado, eu não tinha muita esperança, na verdade, de conseguir ingressar numa universidade pública. Eu achava que eu não era capaz disso.
porque eu via, né, as pessoas se matando de estudar e como eu falei pra vocês, quando eu tava ali por volta do sétimo, oitavo ano, eu perdi um pouco o ânimo de estudar, de me dedicar na escola, então eu não tinha muita esperança. Daí chegou ali um mês, mais ou menos, 3 semanas antes do Enem, a água bateu na bunda, né? E eu resolvi estudar, resolvi tentar o máximo adquirir conhecimentos ali que eu fosse usar na prova. Comecei a assistir vários intensivões, achei uns professores muito bons na internet, inclusive se você pretende fazer o Enem, acredito eu que é a forma mais acessível de você aprender, para quem não tem condições de fazer um cursinho, né? Que era o meu caso, a forma mais acessível de você aprender é no YouTube mesmo. Tem professores muito bons por aí que dão aulas grátis no YouTube. Foi assim que eu consegui desenrolar. Eu não tirei uma nota absurda. A redação me ajudou bastante porque eu particularmente sou bom em desenvolvimento de texto, montar um texto adequado, usar boas palavras, eu consigo desenrolar bem e por isso me ajudou bastante a pontuação que eu tive na redação. Lembrando, pessoal, isso vai depender muito do curso que você vai fazer, tá? Porque a sua média do Enem, ela varia de acordo com o curso. Porque determinados cursos, o peso das exatas, por exemplo, é maior do que da linguística, enfim. Mas no caso do ADS, eu acredito que isso seja mais volátil. A média ela é meio equilibrada ali entre as exatas e a linguística, biológicas, é muito bem equilibrado, sabe? Então a minha média ficou uma média aceitável. Eu vi que aqui na região, eu moro na cidade de Nova Odessa, perto de Americana, perto de Campinas, e eu vi que aqui na região o que eu tinha mais próximo de mim e com a nota de corte mais baixa era a cidade de Capivari, que é uma cidade que fica a cerca de 30 minutos da minha casa. Também tem um campus do Instituto Federal que tem o curso de ADS aqui em Campinas, é mais ou menos a mesma distância. Campinas, se eu não me engano, até um pouco mais perto. Porém, eu vi que em Capivari as notas de corte dos anos anteriores eram bem menores em relação à cidade de Campinas. Ou seja, eu tinha muito mais chance de ingressar com a nota que eu tinha, não tinha uma nota absurda, aqui na cidade de Capivari. E eu tive muita sorte por conta disso. Eu ingressei na universidade ali na cidade de Capivari, já quando eu estava fazendo a minha matrícula. Eu conheci pessoas muito bacanas que já moravam em República lá na cidade e eles já me ajudaram, me acolheram ali, me ofereceram moradia. Conheci essas pessoas incríveis, acabei me mudando para a República. Estava cursando a faculdade lá, fiquei muito amigo de algumas pessoas em específico, principalmente o meu amigo Joquiba. Um abraço, Joquiba. Matheus, Turco, Joãozinho, enfim, etc. Muitas pessoas que viraram meus amigos porque moraram comigo, estiveram próximas a mim. Daí, enquanto eu estava cursando a faculdade, eu tive a sorte de que a IBM, uma empresa renomada, né, multinacional, não sei se vocês conhecem a IBM, mas foi uma das principais empresas que participaram do processo do desenvolvimento dos primeiros microcomputadores domésticos. Até os computadores máximos que tinham lá na época, que serviam para fazer cálculos matemáticos, a IBM foi uma das principais empresas que fizeram parte do desenvolvimento dessa máquina. E eles fizeram um programa nas universidades públicas, eu não sei se foi só no Instituto Federal, mas eles fizeram um programa lá de apresentação de uma área que eles atuam, que é a área do mainframe. Eles foram até a universidade, se apresentaram como corporação e explicaram mais ou menos do que se tratava o mainframe, como que ele funcionava, qual era a demanda que eles tinham para trabalho com mainframe e apresentaram um concurso, digamos assim, chamado Master the Mainframe, que é um concurso no qual você faz algumas etapas e dependendo de quantas etapas você concluir, você ganha um badge que te garante uma chance de ingressar na empresa como um profissional da área do mainframe. Eu fiz esse desafio que eles proporam. Eles te dão acesso a uma máquina, a um mainframe no caso, ou uma emulação do mainframe, não tenho certeza. O sistema operacional da máquina é o ZOS, é como se fosse o Windows ou o Mac para computadores domésticos. O mainframe da IBM usa o ZOS, que é um sistema operacional próprio deles, e os desafios eram relacionados a esse sistema operacional. Eles tinham um roteiro no qual você tinha que seguir e você tinha que cumprir uma série de desafios. Em alguns momentos você tinha que apenas seguir o roteiro, em outros momentos você tinha que
usar o conhecimento que você adquiriu em desafios anteriores em desafios futuros. Bom, eu estava quase concluindo esse desafio, eu fiz com o meu amigo Joquib, inclusive. Ele já estava na conclusão também e eu acabei, sem querer, excluindo todo o meu progresso, todas as etapas que eu tinha concluído até ali, eu já estava no final. Porém, eu tinha colocado na minha cabeça que aquilo era o meu objetivo e eu precisava concluir com aquele objetivo, mesmo que eu não conseguisse a vaga, mesmo que eu não conseguisse ingressar nessa empresa. O meu objetivo seria ter experiência profissional, ingressar numa empresa bacana, para eu ter um tipo de evolução como profissional mesmo. Como eu tinha perdido o desafio, isso já era noite, eu precisava entregar o resultado dos meus testes no dia seguinte. Então eu resolvi, mesmo tendo prova também no dia seguinte, prova da faculdade, eu resolvi virar à noite fazendo isso. Eu fui terminar ali no meio da madrugada, mas eu consegui finalizar o desafio. Ainda no dia seguinte eu dei uma estudada rápida, porque a minha aula era noturna, então, como eu estava desempregado ainda na época, eu tinha tempo suficiente para estudar durante o dia. E um adendo em relação a isso, eu disse que eu fui morar na República, mas eu não contei direito qual a situação. Os meus pais eram separados, então eu recebia a pensão alimentícia, eram R$ 400, se eu não me engano, que eu recebia por mês do meu pai. E quando eu me mudei para a República, como eram muitas pessoas morando na mesma casa, o valor das contas era muito baixo. Então eu conseguia sobreviver com esses R$ 400 pagando a minha moradia, e a minha mãe de vez em quando me ajudava com algumas alimentações ali, mas no geral a gente fazia compra todos juntos. A gente ia no mercado juntos e comprava arroz, feijão, mistura, essas coisas básicas. Tudo que era supérfluo, bolacha, leite, a gente acabava comprando cada um o seu. E a minha mãe de vez em quando me ajudava nisso, mas não era sempre. Eu fazia questão de tentar o máximo possível me virar com esse dinheiro da pensão alimentícia, porque eu não queria também sobrecarregar a minha mãe. Particularmente eu gosto de ser independente, por mais que isso seja meio difícil. Consegui fazer o desafio, me inscrevi na vaga, acabou que eu fiz a entrevista e tal, eu tinha que fazer a entrevista em inglês, só que até o momento eu não era fluente em inglês, eu só conseguia ler algumas coisas com dificuldade. O que eu fiz basicamente para burlar isso foi, bom, eu pensei, cara, eu não tenho nada a perder. Se eu conseguir ingressar nessa vaga, beleza, mesmo que eu seja mandado embora, tá bom. Pouco tempo antes de eu conseguir essa vaga na IBM, eu estava trabalhando na prefeitura como estagiário. Passei a ganhar R$ 700 por mês como estagiário na prefeitura. Lá eu fazia a mesma coisa que eu fazia com meu pai. Eu formatava computadores, só que além disso eu passava cabeamento de rede. Foi uma experiência bacana que eu tive lá também, conheci umas pessoas legais. E foi a minha primeira experiência profissional de fato, séria, né? Profissional, tipo, no sentido que, porra, eu tinha que acordar a tal horário, eu tinha que estar lá a tal horário, meu horário terminava a tal hora, entendeu? Foi a minha primeira experiência profissional mesmo, foi lá na prefeitura de Capivari, no departamento de TI. Mas enfim, eu precisava passar nessa entrevista da IBM. Como eu não sabia inglês, eu pensei, poxa, eu vou montar um esquema aqui, porque eu sei que geralmente essas entrevistas em inglês são meio pré-programadas. Geralmente, para todas as entrevistas, eles perguntam mais ou menos as mesmas coisas. Eu criei um roteiro, quais eram as possíveis perguntas que ele ia me fazer e quais eram as possíveis respostas que eu poderia dar, entendeu? Provavelmente o rapaz que me entrevistou não sabe disso até hoje. Agora não importa muito, né? Porque eu já entrei na IBM, eu já saí da IBM, enfim. Mas, peraí. Vamos lá, né? Vamos continuar a história. Eu fiz um roteiro das possíveis perguntas e respostas e consegui desenrolar. Ele fez a entrevista comigo ali, a princípio em português, depois ele fez algumas perguntas em inglês para testar se eu realmente conseguia me comunicar em inglês. Entender, para mim, não era exatamente o problema. O meu problema maior era falar, montar frases, desenrolar uma conversa, né? Que era coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu nunca tive aulas de inglês, tá, gente? Até aquele momento, só aquelas na escola mesmo, mas a escola é verbo to be, coisa muito básica. Geralmente as pessoas saem do ensino médio sem falar nada de inglês. Isso é extremamente comum aqui no Brasil. Bom, eu consegui desenrolar e passei na entrevista. E o mais bacana foi que o meu amigo Joquiba, que fez o desafio comigo, também passou. Então a gente entrou no mesmo trampo ao mesmo tempo juntos. Isso foi muito legal. A gente morava na mesma casa, a gente tinha o mesmo trabalho. No início foi meio complicado. Isso foi pouco tempo antes da gente entrar na pandemia, porque ao mesmo tempo que eu estava trabalhando na IBM presencialmente, eu tinha que ir para a faculdade, né? E a IBM ficava em Hortolândia, eu morava em Capivari,
que é onde era a minha faculdade. Eu tinha que acordar muito cedo para pegar um ônibus para ir para Hortolândia, para chegar na IBM. E quando eu saía do serviço, eu tinha que pegar um ônibus de volta para Capivari, até a rodoviária, e da rodoviária eu pegava outro ônibus até a universidade, e da universidade voltava para casa. Saía de casa umas 5 e pouco da manhã, chegava em casa umas 11h30. Nesse meio tempo, eu tinha que me virar para fazer atividades da faculdade, coisas desse tipo, então era meio conturbado no início, quando eu arrumei esse emprego. Porém, a gente acabou entrando na pandemia, a gente passou a trabalhar home office e as aulas deram uma parada ali no início, então deu uma boa aliviada. E um detalhe, tá? A gente trabalhava em escala, porque eu trabalhava como operador mainframe. Um operador mainframe é basicamente o cara que fica supervisionando o sistema. Mainframe é um computador muito grande que processa muitos dados ao mesmo tempo. A gente trabalhava lá monitorando aquele sistema e esse trabalho é 24/7. O mainframe nunca para de funcionar, nunca para de processar os dados que ele precisa processar. Então a gente trabalhava em escala, finais de semana e tudo mais a gente trabalhava. Mas enfim, entrou a pandemia, a gente passou a trabalhar de casa, passei a estudar de casa depois também. E tudo foi acontecendo até que eu cheguei a um ponto, né, dentro da empresa, que eu tava me questionando sobre o futuro da minha carreira, porque eu tava numa empresa muito legal, uma empresa multinacional, que é a IBM, porém eu não sentia que eu queria ficar naquele cargo para sempre. Era um cargo muito desgastante. A gente trabalhava em escala, não era exatamente o que eu gostava de fazer, não é um trabalho divertido, nem de longe, porque a gente ficava monitorando os sistemas, se comunicando com as pessoas que prestam suporte àqueles sistemas. E é basicamente isso. Eu ficava o dia inteiro ali ligando para pessoas ao redor do mundo e respondendo requisições que eles faziam ali via chat, às vezes alguma coisa que eu precisava rodar no sistema. Bom, eu estava completando 2 anos de serviço lá na IBM. E eu comecei a me questionar, o que que eu faço? Eu quero trabalhar como desenvolvedor, eu não quero ficar aqui, eu quero arrumar um emprego na área que eu almejo. E aqui eu não tô vendo muita oportunidade de eu fazer isso. Ainda mais que naquele período, a área do mainframe começou a se desvencilhar da IBM para uma outra empresa, que é a Kyndryl. E com isso eu vi as portas da área do desenvolvimento de sistemas se fechando para mim. Eu ganhava relativamente bem, eu ganhava por volta ali dos 2.900, mais vale, mais convênio médico, passe de ônibus, a empresa é realmente muito boa, a empresa é incrível, a IBM é maravilhosa. Mas eu sentia que se eu não me movimentasse naquele período, eu não ia conseguir nunca mais sair dali. Eu ia ficar estagnado, eu ia começar a subir de cargo naquela área e eu ia chegar um momento que eu não ia conseguir voltar para trás. Eu ia estar ganhando muito bem, por mais que eu já estava ganhando bem, a ponto de que eu não conseguiria migrar de área mais. Então eu cheguei pro meu gerente e eu falei, olha, eu não estou muito feliz e eu vou migrar para a área de desenvolvimento. Nisso eu tinha encontrado já uma vaga, eu tinha feito entrevista numa startup e ele falou, cara, certeza que você quer fazer isso, mano? Eu fiquei pensativo na época, falei, bom, será que eu tô fazendo cagada? Será que eu tô fazendo certo? A minha mãe dizendo que eu tava fazendo uma loucura, que eu tava numa empresa muito boa, numa empresa renomada que é a IBM, mas ao mesmo tempo eu pensava, bom, não adianta eu estar numa empresa maravilhosa se eu estiver totalmente infeliz aqui. Eu decidi então sair da IBM e entrar numa startup ganhando metade do que eu ganhava e foi uma experiência muito interessante. Foi a minha primeira experiência como desenvolvedor de sistemas. Nunca tinha tido uma experiência até então nessa área e foi uma experiência muito boa, apesar de tudo. Eu trabalhava numa startup, então não era aquela coisa muito bem organizada, tanto que eu fiquei muito pouco tempo nessa empresa. Fiquei por volta de 3 meses apenas. Daí eu parti para uma empresa maior, uma empresa mais bem organizada, que pagava um pouco melhor também. 3 meses depois eu fiquei sabendo que a Avan estava querendo desenvolver a área da tecnologia deles lá e estavam contratando gente a rodo. Me inscrevi na vaga, acabei passando, entrei na Avan, porém um dos requisitos era que eu me mudasse para Santa Catarina. Eu morava aqui no estado de São Paulo, aqui em Capivari, né, por conta da faculdade. E aí veio um novo questionamento na minha cabeça. Cara, será que eu faço isso? Será que vale a pena? Será que não vale? Até então eu tava fazendo faculdade, a faculdade era presencial. Pensei e falei, mano, eu tenho que fazer isso. É uma oportunidade muito boa que eu tô tendo agora. Se eu não fizer isso agora, eu não vou poder fazer depois, porque por enquanto não tenho nada a perder. Esse era meu principal pensamento naquela época. Então eu vou abraçar qualquer oportunidade que eu tiver e vou pular de cabeça. Por mais que seja algo que vai me desgastar, não sei se é exatamente o certo que eu tô fazendo, mas eu tenho que tomar uma decisão.
E a minha decisão foi aceitar a proposta e me mudar para Santa Catarina. Me mudei para lá, em Itajaí. Cara, foi uma experiência muito bacana que eu tive lá em Itajaí. Conhecemos pessoas incríveis, pessoas que me acolheram lá, vizinhos meus lá do Rio Grande do Sul, vizinhos do Paraná. Foram pessoas muito amigáveis, se tornaram meio que família, né, naquele momento, porque eram as únicas pessoas que estavam próximas naquela cidade, né, porque eu tava muito longe de casa, né? Minha família tava toda pra cá. Eu vou carregar no meu coração pro resto da vida essa amizade que a gente construiu. E foi a melhor coisa que eu fiz também, foi ter me mudado pra lá, porque daí eu tive uma experiência muito boa nessa nova empresa, na Avan. Apesar de toda a complicação política envolvida com essa empresa, né? Eu tive boas experiências profissionais lá, conheci pessoas muito bem desenvolvidas profissionalmente que me ensinaram muita coisa. Foi uma experiência bacana que eu tive também de mudança, né? Que eu me mudei para outro estado, tive que me virar lá sozinho, comprei um carro de leilão todo regaçado. Tive que gastar muito dinheiro com esse carro para fazer ele andar, depois vendi ele a preço de banana, mas foram experiências que me ajudaram muito a me desenvolver como pessoa, como eu sou hoje. Aquele carro não funciona. Para vocês terem uma noção, era um Peugeot 206 2008 de leilão, completamente regaçado. Era um carro que tinha histórico de furto aqui no ABC Paulista, foi parar lá em Santa Catarina. Era um carro que tava horroroso, assim, não dava nem para acreditar que ele andava, pra vocês terem noção. Para piorar, um Peugeot, né, que já tem um histórico bacana de manutenção. Então, cara, eu me enrolei muito com esse carro. Quando eu precisava fazer uma compra, por exemplo, ele não funcionava. Foi uma dificuldade absurda, mas ainda bem que eu consegui subir de cargo na van, consegui ganhar mais, né? Consegui trocar esse carro. Acabei vendendo ele por R$ 3.000. Eu comprei por 6.500, se eu não me engano. Troquei os pneus, vendi ele com pneus novos ainda por R$ 3.000. Mas não tinha o que fazer, cara. Ninguém ia comprar aquele carro e eu não tinha o que fazer com aquele carro. Eu precisava me livrar dele, eu precisava também de uma graninha para dar de entrada em outro carro. Eu acabei vendendo ele numa garagem de repasses de automóveis e o cara pagou R$ 3.000, que foi o valor que eu dei de entrada num novo carro que eu adquiri na época, que foi o Nissan Versa. Foi um carro que, cara, pra mim foi uma conquista absurda. Eu nunca imaginava que eu ia ter um carro naquele nível, apesar de não ser um carro 0 km. Eu comprei esse carro, se eu não me engano, já era 2022 ou 2023, não sei. E era um carro 2012, já era um carro mais antigo, mas pra mim foi uma conquista absurda, porque eu consegui conquistar aquilo com o esforço do meu trabalho. Foi financiado, obviamente, eu não consegui pagar o carro à vista, porque eu não sou bilionário. R$ 30.000, eu financiei o carro, consegui recentemente quitar este carro, passei bastante tempo pagando o financiamento, mas quando eu podia, eu ia quitando parcelas futuras. Para quem não sabe, né, quem fez financiamento de carro ou quer fazer um financiamento de carro, se você paga as parcelas futuras, você paga muito mais barato e consegue quitar o carro muito mais rápido. E foi isso que eu fiz, cara. Consegui quitar o carro e o tempo foi passando. A gente teve aquele período político dessa última eleição de presidente da República, que foi muito conturbado, principalmente lá em Santa Catarina. Vocês sabem como que é a situação lá, a política e tal. A gente passou por algumas dificuldades nesse período lá. Teve toda aquela questão lá de que fizeram barricadas nas rodovias, nas ruas. Você não conseguia se locomover, você tinha risco de ser agredido se você passasse das barricadas. Às vezes você precisava fazer alguma coisa, precisava ir até algum lugar e não tinha como por conta disso. Foi uma situação bem complexa e me fez muito mal na época fazer parte indiretamente disso, porque a empresa que eu estava trabalhando tinha muita influência política. Isso é inegável. E eu me sentia parte disso. Eu não queria fazer parte disso. E acabou que muita gente foi demitida também na área da tecnologia naquela época. Isso é um fato aí que foi até noticiado. E isso me deixou bem inseguro. Além da desmotivação por conta dessa parada política que estava acontecendo, essa demissão em massa também me desmotivou um pouco, no sentido de que eu perdi a perspectiva de que a empresa fosse continuar se desenvolvendo e que eu fosse conseguir me desenvolver como profissional lá dentro. Então eu comecei a procurar outras vagas e nesse meio tempo eu resolvi voltar aqui para São Paulo, porque
eu já não estava mais trabalhando presencialmente. Quando eu fui para lá, houve a necessidade de que eu trabalhasse presencialmente, foi uma exigência da parte deles. E depois disso, foi passando o tempo, eu fui conseguindo mais flexibilidade, comecei a trabalhar de forma híbrida até que eu passei a trabalhar 100% home office. Por isso, eu resolvi voltar para cá, para ficar mais perto da família e para melhorar também o custo de vida. Porque lá, por ser uma região turística ali onde eu estava morando em Itajaí, trabalhando em Brusque, Santa Catarina, e o custo de vida lá é meio elevado. Daí eu resolvi voltei pra cá, onde eu estou morando, na cidade de Nova Odessa. Acabei entrando em outra empresa. 3 meses depois de eu voltar para São Paulo, eu procurando vaga, nessa situação de insegurança que eu tava na empresa que eu tava trabalhando, eu consegui entrar numa nova vaga, numa nova empresa, que tem sede aqui em São Paulo mesmo, mas eu trabalho 100% home office como desenvolvedor de sistemas. Bom, essa é basicamente a minha história até aqui. Primeiro eu queria contextualizar vocês sobre tudo o que aconteceu na minha vida de forma mais rasa, obviamente não entrei em muitos detalhes, mas só para vocês entenderem qual que é a minha experiência de vida até aqui, para eu tentar contextualizar vocês sobre tudo que eu vou falar aqui agora. Eu cheguei até a anotar algumas coisas aqui, vou usar dessas anotações para conversar com vocês sobre cada um desses tópicos aqui. O foco desse vídeo é para pessoas que têm mais ou menos a minha faixa etária, ou até os 30 anos de idade. Se você não conseguiu se desenvolver ainda profissionalmente, se você tá meio que sem objetivo, perdido na vida, pensando no que fazer, eu queria deixar como inspiração essa história de tudo que aconteceu na minha vida até aqui. Ah, é só um detalhe, eu me mudei para Santa Catarina, né, e depois quando eu voltei para cá, um dos meus objetivos também seria concluir os meus estudos. Depois, quando eu voltei para cá, eu voltei a estudar, faltavam apenas algumas matérias, eu consegui fazer uma matéria lá em Santa Catarina, mas foi só uma, porque a grade de lá é totalmente diferente da daqui, e se eu fosse pedir alguma transferência para lá, porque lá também tem o Instituto Federal de Santa Catarina, no caso. Aqui é o Instituto Federal de São Paulo. Se eu fosse pedir transferência para lá, como a grade é muito divergente, eu ia perder muito tempo. Eu ia ter que estudar mais 2 anos. Eu conseguiria me formar aqui em apenas um semestre. Então não fazia muito sentido eu fazer isso. Eu consegui cursar uma matéria lá para aliviar um pouco as matérias remanescentes. E quando eu voltei para cá, eu continuei os meus estudos trabalhando. Eu saía do meu trabalho e ia para Capivari, que é uma faculdade presencial. Assim foi até que eu concluí, finalmente eu me formei nesse ano. Enfim, vamos à parte das anotações que eu tinha comentado. Primeira coisa que eu queria pontuar aqui, eu vou falar algumas coisas que não tem diretamente conexão com toda a história que eu contei aqui para vocês. Conhecimentos que eu adquiri ao decorrer da minha vida que eu queria compartilhar com vocês. Durante raciocínios meus mesmo, eu cheguei a algumas conclusões e também coisas que eu aprendi com pessoas que estão ao meu redor, meus familiares, meus amigos e essas experiências que eu tive na vida. A primeira coisa que eu queria pontuar aqui é: valorize quem realmente te ama. Como assim, né? Você me pergunta, poxa, eu já valorizo quem me ama, tal, mas o que eu quero dizer com isso é: analise quem de fato se importa com você, quem realmente te ama de verdade, aquela pessoa que pensa em você sem você precisar conversar com ela, sem você precisar entrar em contato com ela, quem te manda um feliz ano novo, por exemplo, quem te manda feliz aniversário, quem quer estar próximo a você, conversa com você periodicamente e demonstra algum tipo de interesse se você tá bem, como estão as coisas. Esse tipo de pessoa é quem realmente te ama, quem realmente se importa com você. Esse período da nossa vida é muito crucial para a gente entender quem realmente é nosso amigo e quem não é. Para mim, particularmente, o mesmo vale para parentesco, para quem são os seus parentes. Você pode ter uma relação de parentesco com aquela pessoa porque ela tem o mesmo sangue que o seu, mas eu sou contra esse negócio de que parente não se escolhe. Para mim, você não é obrigado a conviver com os seus parentes. Você não deve nada a seus parentes só porque eles são seus parentes, entendeu? O mesmo que eu digo para amigos, eu digo também para familiares. Se a pessoa realmente não se importa com você ou se a pessoa te faz mal, não tem para que você continuar próximo daquela pessoa ou se importando com ela, porque essa pessoa não vai somar nada na sua vida. É até triste isso, né? Porque às vezes
São pessoas que a gente tem um apego emocional, que a gente realmente ama, que a gente realmente se importa, mas a pessoa não se importa com você, não dá nenhum tipo de valor a você e acaba só te fazendo mal quando você tenta contato, quando você tenta se aproximar. Com isso, eu queria dizer que, bom, se a pessoa não se importa com você, não ama você, se afaste. Se livre dessa pessoa, porque ela não vai te fazer bem. Se livre dessas coisas, porque sua vida começa a ficar mais livre para se dedicar a outras atividades. Já falei sobre quem te ama, né? Quem te valoriza. Faça tudo o que vier em seu coração. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu me considero uma pessoa muito espiritualista. Eu acredito que existem coisas que a gente não consegue compreender. Durante a minha vida, vocês viram que eu tive que tomar algumas atitudes para chegar onde eu tô hoje. Atualmente eu tenho um bom emprego, ganho bem comparado com o salário médio dos brasileiros, que infelizmente trabalham muito e ganham pouco. Eu tive que fazer coisas que vieram no meu coração, como por exemplo gravar esse vídeo aqui agora. A gravação desse vídeo só tá acontecendo porque eu senti no meu coração de que eu precisava fazer isso para ajudar outras pessoas que provavelmente estão passando por momentos de dificuldade. Tudo que vier no seu coração, o que você sentir, poxa, eu tenho que fazer isso, vai e faça. A criação desse canal aqui de gameplays, que não tem nada a ver com esse vídeo que eu estou gravando aqui agora, também foi fruto de algo que eu senti no meu coração que eu tinha que fazer. Então tudo que vier no seu coração, faça. Se você sentir que você tem que prestar o Enem no ano que vem, faça. Se você sentir que não, também não faça. Se você sentir que você tem que viajar para outro estado, sei lá, para pegar uma oportunidade de emprego ou de estudo, não sei, dê a cara a tapa e faça, porque você não tem nada a perder, você tem que aproveitar enquanto você ainda tem tempo de vida o suficiente. A vida passa muito rápido e às vezes você deixou de fazer algo que mudaria toda a sua história por medo ou por sei lá o que. Então tudo que você tiver vontade de fazer, vai lá e faça. Esse vídeo, por exemplo, pode ser que ajude muita gente. Eu não sei em quem esse vídeo vai chegar, mas se ajudar uma pessoa que seja, eu já estou muito feliz. E isso só foi possível porque veio no meu coração e eu fiz. Eu fiz essas anotações aqui, eu nem sei porquê, eu nem sei como que isso saiu da minha cabeça, mas eu anotei isso aqui e tudo isso aqui veio no meu coração. Essas frases aqui saíram, não sei de onde, mas saíram. Então, tudo que vier no seu coração, faça, se você sentir que você precisa. Aproveite cada oportunidade que tiver. Todas as oportunidades que você tiver na vida, agarre elas com força. Tem uma deusa da oportunidade, não sei se vocês já ouviram falar. Um tio meu que me disse sobre essa deusa, depois eu fui pesquisar, mas ela tem cachos pra frente da cabeça. Por quê? Porque a oportunidade você tem que agarrar de frente, de puxar ela o máximo que você puder. A vida é feita disso, de oportunidades. Por exemplo, eu só entrei no curso técnico lá na ETEC por conta de uma oportunidade que veio da minha tia. A minha tia ouviu falar, eu tive contato com essa oportunidade por meio dela e entrei no curso técnico, aprendi muita coisa. Foi lá que eu conheci um colega que me apresentou um curso de desenvolvimento de sistemas e só por conta disso eu comecei a me interessar pela área, acabei entrando numa universidade por conta disso e cá estou hoje. Tudo porque eu abracei todas as oportunidades que vieram na minha frente, a oportunidade de entrar numa escola boa, a oportunidade de entrar numa universidade, a oportunidade de arrumar um bom emprego, que eu me dediquei pra caramba pra fazer aquele desafio, me dediquei pra passar naquela entrevista, pra entrar numa companhia absurda que é a IBM, com apenas 18 anos de idade, eu tava trabalhando na IBM. Por quê? Porque todas as oportunidades que vieram na minha frente eu agarrei com força, entendeu? Seja bom e honrado. Quando eu era adolescente, eu nunca acreditei em nada do tipo. Eu não era uma pessoa muito espirituosa. Eu sou agnóstico até hoje, não tenho propriedade para dizer se Deus existe ou não existe. Mas algo que eu entendi ao longo da vida, aprendi isso também com a minha mãe, principalmente, que tudo que você fizer de bom na sua vida vai ser recompensado por alguma força, sei lá o que, do universo. Ser bom compensa. Foi isso que eu aprendi. Porque em muitos momentos de dificuldade da minha vida, eu percebi que as coisas sempre deram certo pra mim. Por mais que eu tivesse dificuldades, eu nunca passei fome, eu nunca
tive nenhum problema do tipo e eu sempre fui totalmente independente. Eu sempre paguei minhas próprias contas, sempre resolvi meus próprios problemas, nunca dependi de ninguém para isso e as coisas sempre deram certo. E eu atribuo isso à bondade que eu jogo para as pessoas ao meu redor, para todo mundo que precisa de ajuda, eu tento ajudar, sabe? Eu nunca fui uma pessoa ruim, eu nunca maltratei ninguém, eu nunca desfiz de ninguém. Eu acho que isso tá ligado às coisas boas que acontecem na minha vida também. Porque a partir do momento que você é uma pessoa boa e honrada, você só vai ter pessoas do mesmo nível ao seu redor. E isso vai te trazer boas oportunidades, vai sempre te proporcionar coisas boas. Então seja bom por você mesmo. Não seja bom por religião, por crença, por dogma, por nada. Seja bom porque você é honrado, porque você é uma pessoa respeitosa, você se respeita porque você respeita o próximo, porque você tem empatia. Acima de qualquer coisa, se respeite. Respeite a humanidade, respeite as pessoas, tenha esperança nas pessoas. Isso faz muito bem para que você se sinta realizado, porque a partir do momento que eu sei que eu faço bem para outras pessoas, eu durmo tranquilo, por mais que eu tenha diversos problemas financeiros, problemas diversos, eu sei que eu fiz bem pra alguém e eu sei que por mais que eu vá morrer algum dia, vai ficar a lembrança da minha existência aí por algumas gerações, porque eu tô fazendo bem, eu tô ensinando coisas, eu tô compartilhando experiências da minha vida, eu tô ajudando outras pessoas. É isso que eu quero dizer com seja bom e seja honrado. Tenha honra naquilo que você faz. Não se compare com o próximo. Cada indivíduo tem suas próprias experiências e cada uma delas é valorosa. Na nossa idade, a idade que você está começando a desenvolver a sua carreira profissional, que você está começando a conquistar suas próprias coisas, ou não, algo muito comum é você se comparar com outras pessoas ao seu redor, colegas de faculdade, colegas de escola, colegas de trabalho. E é muito comum a gente se comparar a carreira da outra pessoa com a nossa, comparar o estilo de vida da outra pessoa com a nossa. Porém, a gente acaba se esquecendo de olhar para nossa própria vida e nossa própria trajetória até aqui. Cada pessoa, cada indivíduo, como já diz a palavra, é individual. Então, cada indivíduo tem suas próprias experiências e cada uma delas é extremamente valorosa. Então, valorize suas experiências, por mais que aparentemente sejam banais. Por exemplo, Iago, eu vivo com a minha mãe, eu nunca saí da casa da minha mãe. Mas, cara, toda a dificuldade que você já passou, toda a angústia que você está sentindo agora é, de certa forma, uma experiência de vida que você vai usar futuramente. Nada que a gente aprende, nada que a gente passa na vida é descartável. Não é porque o seu amigo está vivendo em Miami, por exemplo, com uma carreira excepcional, que você tem que se sentir mal por isso, sentir que você é menos capaz que ele. Porque as experiências que você tá vivendo nesse momento também são valorosas, entendeu? Eu tô me sentindo inútil, tô me sentindo incapaz. Tenta ajudar alguém, procurar algo que você pode ser útil, então. Não é só a experiência de morar no exterior ou de ter uma boa carreira que é bacana. Você, por exemplo, criar um canal no YouTube pode ser uma experiência incrível. Você fazer um trabalho comunitário pode ser uma experiência incrível. Então, procure fazer coisas valorosas, mesmo que sejam simples. Você já vai se sentir realizado por isso. Só por ser uma pessoa boa, se sinta realizado, porque na real é isso que importa. Não importa quantas viagens para o exterior você tem, não importa quanto dinheiro na conta você tem, quantos carros, qual o ano do seu carro, nada disso importa. O que importa é se você é uma pessoa feliz e se você é uma pessoa boa, uma pessoa que vai deixar boas lembranças no futuro, quando você não estiver mais aqui. Porque todo mundo morre, tudo isso aqui, nada disso vale de nada. Valorize a si mesmo, pois apenas respeitando a si próprio haverá motivação para confiar em si mesmo. Se valorize, não valorize apenas as experiências do próximo, valorize as suas experiências. Se valorize como indivíduo, porque só assim você vai ter ânimo suficiente para conquistar as suas coisas, para se dedicar na sua própria vida. Se você não tiver respeito por si mesmo, pela sua trajetória de vida, pelas coisas que você gosta, pelas coisas que você faz, que você já fez, se você não tiver respeito por tudo isso, você nunca vai conseguir se motivar a se dedicar em você mesmo. Você tem que se respeitar antes de qualquer coisa. Se dedica a qualquer coisa que fizer, faça da melhor maneira possível.
pois o resultado das suas tarefas é o espelho de quem você é. Isso é algo que eu carrego comigo desde sempre, eu acho, eu não sei nem de onde veio. Qualquer coisa que eu faço na minha vida, eu tento fazer da melhor forma possível. Eu odeio coisa mal feita, eu odeio coisa feita nas coxas, feita pela metade. Pra mim é a pior coisa que existe, cara. Pra mim, qualquer coisa que você for fazer, você tem que fazer bem feito. Faça bem feito, se dedique. Ou não faça. É melhor que você não faça do que você fazer mal feito. Se você for fazer alguma coisa, se dedique ao máximo para que aquilo fique bem feito. Porque, na minha visão, tudo que você faz é reflexão de você próprio. É você que fez aquilo. Então, o tanto que você se dedica a fazer aquilo é o tanto que você se dedica na sua vida. Se você passar a se dedicar ao máximo, você vai ver que muita coisa na sua vida vai andar mais rápido, vai se desenvolver mais, vai se desenvolver melhor, porque você está se dedicando de verdade. Se você for querer entrar em alguma universidade, se dedique muito, se dedique mesmo, porque se esse é seu objetivo, cara, mesmo que você não consiga alcançá-lo, você vai poder dizer que você se dedicou o máximo possível. É melhor você não conquistar alguma coisa se dedicando ao máximo do que você não conquistar porque você não se dedicou. Pelo menos você tem a convicção de que você fez o máximo que você poderia ter feito para aquele momento. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Eu quero conquistar alguma coisa, eu vou fazer o máximo que eu posso, porque eu quero isso, então eu vou fazer o máximo que eu posso. Se eu não conquistar, tudo bem, eu tento de novo. Mas eu sei que eu tentei o máximo possível. Eu não vou ter o peso na consciência de que eu não alcancei aquele objetivo porque eu não me dediquei. Isso é horrível, é a coisa mais horrível que tem. Você se sente um lixo quando você não conseguiu finalizar algo, conquistar algo, porque você simplesmente não se dedicou, porque você enfiou para debaixo do tapete. É uma sensação muito ruim. Valorize qualquer acontecimento, pois cada detalhe da sua história, mesmo sendo algo ruim, construiu quem você é hoje. Tudo que eu passei até então, por mais que sejam experiências ruins, por mais que eu não tenha me dado muito bem com o meu pai, por exemplo, por mais que eu tenha passado algumas dificuldades financeiras, por mais que eu tenha passado dificuldades com o meu carro velho que eu tinha, tudo isso soma para a pessoa que eu sou hoje. Então, eu tenho que valorizar cada uma dessas experiências e não me arrepender de nada. Isso foi algo que o meu irmão me disse esses tempos atrás, que a vida é feita de escolhas e você não pode se arrepender de nenhuma delas. Por mais que sejam escolhas ruins, essas escolhas, elas moldam quem você é. Então não se arrependa das suas escolhas, passe pelas dificuldades com toda a garra que você tiver. Porque você não tem nada a perder. Se você já tá fudido, enfrenta esse problema. Dá a cara a tapa, porque é pior se você virar as costas pra ele. Se você virar as costas pra ele, você vai se sentir um inútil. Tenha calma, não deixe que algo fora de seu controle te assombre. Isso é algo muito importante que eu aprendi recentemente, estudando alguns filósofos do período do estoicismo. Eu não sei se é período que se fala mesmo, ou se é sei lá o quê. Mas esses filósofos, eles defendem uma ideia de que você não deve se perturbar por coisas que não estão ao seu alcance, por problemas que você simplesmente não pode lidar no momento. Depois que você entende isso, a sua vida muda da água pro vinho, porque eu era uma pessoa muito aflita, muito estourada, sabe? Eu não tinha muita paciência para nada e isso mudou a minha forma de enxergar os meus problemas, porque certos problemas a gente realmente não tem controle, você simplesmente não consegue resolver de imediato, ou simplesmente não consegue resolver. Então, não tem pra que você ficar se assombrando com aqueles problemas se isso não vai somar em nada. Você não está trabalhando na resolução desses problemas, porque é impossível você trabalhar nessa resolução. É claro, se você puder, trabalhe na resolução dos seus problemas. Mas se for impossível, esqueça. Não tem pra que você ficar se assombrando com isso, você ficar martelando isso na sua cabeça. Isso não vale só para problema, isso vale também, por exemplo, para pessoas ruins, pessoas que te maltratam. Se alguém te maltratou, por exemplo,
Cara, não fique remoendo isso na sua cabeça, porque o problema não é seu, o problema é daquela pessoa. Você não consegue resolver essa situação, entende? Então não tem por que você ficar remoendo isso na sua cabeça. Às vezes aquela pessoa tem algum problema familiar, que seja, e tá querendo descontar isso em alguém, não sabe lidar com aquele problema e quer maltratar outras pessoas para se sentir melhor. Tem gente que é assim, que você não consegue controlar isso. O problema não tá com você, o problema tá com as outras pessoas. Se você é uma boa pessoa e estão te maltratando, ignore. A melhor coisa que você pode fazer é ignorar. Não vai mudar nada na sua vida você se importar com isso. Tenha suas próprias ideias e valores. Não tome nada como verdade absoluta. Seja quem for que tenha te aconselhado. Foi uma reflexão minha isso, na verdade, não tem com base em nada para chegar nessa conclusão, mas eu cheguei na conclusão de que, por mais que seja meio contraditório eu dizer isso, mas quem quer que tenha te dado algum conselho, por mais que seja parte da sua família, por mais que seja uma pessoa próxima, quem quer que tenha te passado algum ensinamento, antes de você tomar aquilo como verdade, reflita sobre aquilo e veja se realmente faz sentido para você seguir aquele conselho e escutar aquela pessoa, porque o que para ela é verdade, para você pode não ser. Tenha seus próprios valores baseado na experiência de vida que você tem. Você tem dúvidas sobre qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que fazer antes de sair acreditando, a primeira coisa que você vê por aí, pesquise, veja se realmente faz sentido. Teorias malucas aí, tem muita gente, infelizmente, se perdendo nesse tipo de coisa atualmente por conta da internet, da disseminação de informação. Então, antes de sair acreditando em qualquer teoria maluca que você vê aí pela internet, por mais que pareça que ela é muito promissora, pesquise, veja se de fato faz sentido tudo aquilo que você viu ali naquele vídeo, ou sei lá, que aquela pessoa te disse. Hoje em dia, o nosso acesso à informação é muito amplo e a gente tem que usar disso da melhor maneira possível, né? Se policiar ao máximo para não se perder no mar de informação que a gente tem por aí e procurar sempre usar dessa informação da melhor maneira possível com base nos seus princípios e conhecimentos pessoais. É isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Eu queria soltar esse vídeo aqui porque veio do meu coração soltar esse vídeo, por mais que não tenha absolutamente nada a ver com o tipo de conteúdo que eu solto aqui no canal. Eu senti que talvez com esse conteúdo eu estaria ajudando outras pessoas que estejam passando por algum tipo de problema financeiro, problema familiar. Espero que todos esses conselhos que eu passei aqui, experiências que eu passei aqui para vocês, que tudo isso faça com que vocês enxerguem a vida com outros olhos, enxerguem as oportunidades que vocês têm com outros olhos, os problemas que vocês estão passando nesse momento com outros olhos. Independente de religião ou de qualquer crença, eu queria passar isso aqui para vocês mais como um karma pessoal mesmo, sei lá. Eu gosto de ajudar o próximo por mim mesmo. Essa é uma das minhas virtudes. Eu gosto de ver o outro realizado, ver o outro feliz e simplesmente isso. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, que tudo dê certo aí na vida de vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade na vida, respirem fundo, que tudo isso um momento vai passar. Como diria a minha avó, se não deu certo é porque ainda não chegou no final. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que tiveram paciência de acompanhar esse vídeo até aqui, se é que esse vídeo chegou até alguém. Mas se ajudar, como eu disse, se eu conseguir ajudar uma pessoa que seja, eu já tô muito feliz. Muito obrigado a todos e até mais. Ah, e lembrando, eu tenho um canal, como eu disse pra vocês, né? Esse canal aqui é um canal de gameplay. Se você gosta desse tipo de coisa, dê uma verificada aí no meu canal, vai que você gosta do meu conteúdo. Faço lives de gameplay também, 2 vezes na semana, mais ou menos, às vezes 3. Muito prazer em conhecê-los e até a próxima!